Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram de final de semana? Bom, eu tenho colocado nas redes sociais, tenho colocado no meu status, né, sobre a queima do karma. O primeiro lote irá até dia 31, tá? Então, quem quiser informações, é só me chamar no WhatsApp que eu passo. A partir do dia primeiro, gente, eu já entrarei no segundo lote. Então, se você quer garantir aí, quanto mais tempo você ficar no altar, mais, né? O seu nome, a sua energia, os trabalhos que eu já começo já estão ali pronto para você. Se você demora muito, você paga outro valor e fica menos tempo aí andando nos altares, tá? Então, quem quiser informação é só me chamar. Dia 31 teremos a Blue Moon, né? Só agora em 2037. Muita gente me chamando também. A Blue Moon será junto com a Paola. A Paola fará a mesa radiônica da Lua, usará alguns gráficos. E eu usarei nada mais, nada menos que a bruxa, a deusa mais temida aí do universo, né? De todo o paganismo. Posso dizer até que Zeus a temia muito. Quem será que eu tô falando, né? Meu Deus do céu. Fiquem de olho aí. Se você quiser participar, gente, é menos da metade de um ritual comigo e com a Paola. É para trabalhar suas emoções, suas memórias, seus antepassados, sua ancestralidade. É para abrir o caminho, tirar toda a energia negativa, toda a maldição, né? E assim também te ajudar a prosperar, tá? É um ritual coletivo onde cada um tem o seu kitzinho, tá bom? Mas é um ritual coletivo. Gente, o que eu quero trazer hoje para vocês? Bom, Chaturt também já tá rolando, tá? Chaturt é dia 19 de setembro, então, se não me engano, Chaturt já entrará no terceiro e último lote. Ah, gente, aproveitar, vocês gostam dos altares, né? O altar da segunda-feira que vem, dia 4, anota aí no seu caderno, na sua agenda. Será o altar com o grande, né? A grande deidade da riqueza suprema, tá? Aí quem quiser informações também é só me chamar. E ficará até dia 11 aí, uma semana, né? Na verdade, acaba dando 8 dias aí no altar dessa deidade da riqueza suprema. Gente, eu gosto muito de falar sobre a lei da atração, sobre a cocriação, né? Eu trabalho muito com isso. Eu tenho a nossa reprogramação mental da prosperidade e eu estudo bastante. Esses dias eu tô meio de molho, né? Que eu tô. Aí vocês podem ver, minha garganta tá, né? Tô meio gripada. E aí a gente intensifica mais, né? Quando eu não tô atendendo, quando eu não tô fazendo as coisas, eu tô estudando. E eu gosto de trazer para vocês, porque muitas pessoas falam assim, Fabrícia, eu faço, né? Eu não tenho crença limitante, eu faço e as coisas não acontecem comigo. Primeiro, gente, às vezes a gente acha que não tem crença limitante, né? Mas lá no fundo tem algo enraizado. Nós fomos, né? Somos feitos da união do nosso pai com a nossa mãe. Então você traz a ancestralidade toda da família, dos antepassados do seu pai e traz da sua mãe. Você é a junção de tudo isso. Você tem no seu DNA cósmico, vamos assim dizer, toda a energia, toda a história de ancestralidade. Muitas pessoas não conseguem passar dos avós, né? Não sabe a história de bisavô, de tataravô. Opa, Guigui! Não tem alguém para contar, né? A gente não tem como saber. Ou às vezes até não conhece. A gente, né? Eu mesma já falei que meu pai, ele não conheceu a mãe, ele conviveu com a mãe dele até 2 anos de idade. Eu sei muito pouco sobre a família do meu pai, né? E aí pra gente trabalhar tudo isso, né? Como é que eu faço? Eu até me uso de exemplo, porque eu conheci depois, de grande, os irmãos do meu pai por parte do meu avô, mas mesmo assim convivi mais com um tio, que é o tio Luiz Fernando, que hoje está na Alemanha. Nossa, deve fazer mais de 20 anos que eu não vejo, que eu não falo com ele. Então, assim, a gente tem essa ancestralidade, a gente tem essa memória. Quando a gente não tem acesso, que é o que acontece com a maioria das pessoas, a gente vai até avó, né, bisavô. Eu sei muito dos meus bisavós porque a minha mãe conta, já por parte de mãe em compensação, a gente sempre foi muito unida, a família sempre foi muito junta. E minha mãe conta as histórias, né? E eu choro de rir, porque em algumas coisas eu me identifico. Olha que legal, né? Esses dias eu tava pensando, falei assim, bom, eu de menina eu era muito tímida,
fui trabalhando isso, eu trabalhei até em alguns lugares para poder me soltar um pouco mais. Aí eu lembrei, eu tinha um tio, o tio Tinho, né? Se alguém da minha família estiver assistindo aí, vai se lembrar, né? Se lembrará. Eu lembro que eu era criança quando eu via o tio Tinho. O tio Tinho era irmão do meu avô, né? Do meu avô Vicente, então, meu avô materno. E o tio Tinho não abria a boca. E a minha mãe conta muita história dele, né? Que as pessoas sabiam que ele era tímido, que ele não falava, mas ele era assim, extremamente tímido, né? Então chegava e falava, ô Tinho, camisa bonita, né? Ele assim, ó. Tá boa a comida, Tinho? Eu acho que a única pessoa que ouviu a voz do Tinho foi minha tia Dora, que era irmã também, que eles moraram juntos. Mas a minha mãe, uma vez, falou que ela se dava super bem com o tio Tinho quando ela era criança. O tio Tinho contava historinhas de livros para ela, né? Então você vê, né? Ele era tímido, não abria a boca, mas assim, com a minha mãe, por exemplo, de criança, ele adorava. Sempre contava as histórias, né? Os livros. E eu parei, eu falei assim, gente, né? Hoje eu não sou tímida, e não era tímida que nem eu tinha, né? De não falar, de não abrir a boca, não. Mas ainda tem alguns traços de timidez. E eu falei, gozado, né? O meu tio Tinho, ele era extremamente tímido, né? E eu tenho outras primas que também têm esse traço de timidez. Então você vê, vem ali também de uma parte, né? E a gente trabalha, a gente quebra, a gente desmistifica, porque a gente fala que são algumas maldições, né? Maldições familiares e hierarquias familiares. E a gente chega na nossa, né? Na nossa evolução, na nossa encarnação, para quebrar. Alguém tem que quebrar. Então tem uma encarnação que alguém vem e quebra. Como quebrar isso, né? A prosperidade é muito do masculino, do sol, que é o pai. Todo mundo tem, né? A essência do sol e da lua. A lua é a mãe, são os sentimentos, são as memórias. Então você precisa ver, primeiro você precisa se desnudar, né? Fazer um corre dentro de você e buscar nas suas memórias, como às vezes eu busco, né? Eu lembro que a tia Dora já era o oposto, né? A tia Dora era brava também, eu sou extremamente brava, né? A minha avó era uma pessoa muito doce, mas também quando tirava ela do sério, ela ficava brava, era de Sagitário, né? Eu achava minha avó submissa, eu percebia um pouco disso nela, né? O meu avô já era uma pessoa muito próspera, muito abundante, muito rico, foi roubado, foi trapaceado, foi enganado, né? Mas era uma pessoa que não era muito aberta aos sentimentos. Era uma pessoa assim que dava o dinheiro, né? Olha, tem que comprar calcinha para as meninas. Não quero saber, não quero saber. Tá aqui o dinheiro, Tereza, vai lá e compra. Né? Então, nesse tipo, era uma pessoa muito dura, muito de criar assim um regime militar, né? Meu avô era desse jeito. Em compensação conosco, neta, eu não tenho, né, nenhuma reclamação. Eu acho que minhas primas, minhas irmãs também não. Mas era uma pessoa muito próspera, muito abundante, muito generosa. Meu avô era uma pessoa demais de generosa. Nós herdamos muito traços dele, eu vejo traços em mim, como a receptividade, como anfitrião. Meu avô, você chegava na casa dele, sempre tinha no final da tarde uma mesa com cerveja, uma mesa com queijo, com azeitonas, com salame. E meu avô oferecia para todo mundo. E o cappuccino dele bafão, né? Então, a gente tem esses traços. A minha avó também, toda vez que a gente ia lá, a minha avó, ela limpava muito a comida com afeto, né? Então, você que vai dormir aqui, vou fazer seu prato predileto. Ó, toma esse suco, come bolo, já tomou chá, né? Já fica difícil assim. Cappuccino! Já agasalhou o pé, já, né, põe um lenço. Se ela fosse viva, ela ia falar assim pra mim, Fabrícia, molha um lenço no álcool e põe na garganta e vai dormir, quando você for dormir, né? Aliás, acho que vou fazer isso, viu, dona Tereza? Hoje à noite farei isso. Então a gente tem as memórias e nós somos a soma de tudo isso. Eu tenho muito dessa hospitalidade, eu tenho muito desse cuidado, né, que a minha avó tinha. Gente, só um minuto. Gente, desculpa, fui pegar a pestinha aqui. Você fica quieto agora. Então, nós temos, né, hierarquicamente, a gente carrega
os traços dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados. Já da parte do meu pai, eu sei muito pouco, porque eu não convivi, né? Sei muito pouco deles. Inclusive, para vocês terem ideia, meu pai já faleceu, tudo, mas eu e minha irmã, a gente meio que bloqueou. A gente cortou esse contato, não assim de ai, não. Meu avô morreu, deixou herança, ele tinha posses, a gente nunca foi atrás. Até minha mãe falou, vocês deviam ir, porque vocês são netos. Eu falei, não precisa. É como se ali eu não me identificasse, né? Eu sei dos meus tios, tudo, lógico. Mas ali é como se eu não me identificasse. Porque a mãe mesmo do meu pai, com 2, 3 anos, abandonou o meu avô e o meu pai. Então aquela mulher que casou daí com o meu avô, eu não identifico essas pessoas. Então não desejo mal, tenho nas minhas redes sociais, né? Mas são pessoas que eu não tenho contato, que não fazem muito parte, né, do meu dia a dia. E eu não me identifico em nenhuma memória. Eu me identifico mais pro lado da família da minha mãe. Quando eu era menina, a gente passa por várias transmutações, né? Então a gente carrega muito da essência, um pouquinho de cada um, como eu dei o exemplo do meu avô, do meu tio Tinho, da minha tia Dora, né? E tem outros que eu me identifico ali, de personalidade, de jeito, de afeição. A gente vai, né, se identificando e vejo alguns traços também nas minhas irmãs, nas minhas primas. Eu tinha uma tia Luizinha, que ela era totalmente ligada à espiritualidade. Ela via as coisas, inclusive, minha mãe conta. Eu me identifico muito também. Eu lembro da tia Luizinha. A tia Luizinha eu lembro, assim, muito. Eu tinha a tia Livinha, que ela era um barato. A tia Livinha era um escracho, sabe? Aquela canceriana, né? Aquela que você dava risada, aquela... Nossa, essa minha tia era um barato, ela era muito debochada. E a gente tem os traços dela, né? E cada um dentro da sua essência. Eu poderia ficar horas falando aqui. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes você acha que você cortou todos os seus paradigmas, mas você não cortou. Como, por exemplo, se eu me mirasse na história do meu avô, por exemplo. O meu avô, o Gianluca vem dele, né? O Vicente Gianluca. Ele foi o primeiro a ter fábricas de fogões, de móveis aqui em Campinas. Inclusive tem um livro da prefeitura que sai o nome dele, ele foi citado porque ele foi o primeiro a ter. E ele tinha muito dinheiro, e ele foi roubado pelo próprio irmão. Era uma pessoa extremamente generosa. E eu lembro quando eu era criança, meu avô falou uma vez para mim, Fabrícia, você tem um coração tão bom, cuidado com isso. Né? Eu lembro que ele falava isso para mim. Se eu me fiasse no meu avô, dentro da prosperidade, da riqueza, e era uma pessoa muito assim da abundância, sabe? Você chegava na casa dele, era comida, era fartura, os natais eram na casa dele, eram carneiros, eram porcos mesmo, sabe? Não era um pedacinho não, era leitão inteiro, era o carneirinho inteiro, né? E a família inteira vinha o pessoal de São Paulo e tal. Mas ali na parte do roubo, eu lembro até desse tio que roubou meu avô, tio Miguel, já morreu também. Ele foi no enterro do meu avô, ele carregou o caixão do meu avô. Ele era idêntico ao meu avô. Eu não conhecia. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quem que é esse homem, né? Que é a cara do avô. Ela falou, tio Miguel. Gente, meu avô morreu, pra vocês verem como são as coisas. Dia 6 de outubro de 87, eu tinha 15 anos. Passaram-se acho que 15, 20 dias, o Miguel morreu. Será que foi remorso? Né? Ele fez questão de carregar o caixão do meu avô, né? Eu falei, não, nem cara de pau, né? Com 15 anos eu já sempre fui ligada nas coisas, né? Eu falei, mãe, que cara de pau, o que você não tá fazendo aqui, né? Ele meteu a mão mesmo, roubou muito meu avô. E tanto eu quanto a minha irmã, nós somos pessoas muito mão abertas, a gente recebe muito bem. Mas eu nunca tive isso de ser roubada, muito pelo contrário. As pessoas que frequentam a minha casa, que prestam serviços aqui, elas têm acesso a tudo, são pessoas que eu confio. Então, assim, outro dia eu tava pensando, falei, nossa, imagina se eu tivesse esse paradigma, né? Que meu avô foi roubado pelo irmão e isso fez com que eles brigassem e não conversassem nunca mais, né? Então, a gente tem que trabalhar algumas coisas. Já eu vejo outras pessoas da minha família, sumiu tal coisa. Acho que foi a faxineira. Sumiu uma blusa minha.
Putz, acho que foi aquele pedreiro que veio aqui que pegou. Ai, na mudança sumiu. O pessoal do carreto pegou. Então, assim, inconscientemente, essa pessoa tem esse traço dessa história que aconteceu com meu avô e com o irmão dele. Então, por que eu tô contando isso? Para vocês verem como isso atinge inconscientemente, né? A pessoa sempre acha que ela tá sendo roubada. Por que será, né? Ou porque ela mesma já meteu a mão em alguma coisa, ou porque ela tem esse paradigma, essa crença limitante, né? Inconsciente, porque ela viu, ela vivenciou aquilo, ela experimentou aquilo muito próximo, muito mais próximo que eu. Quando isso aconteceu, até eu era criança, né? Então, eu fui saber isso lá com 15 anos de idade, quando meu avô faleceu. Então, quando a gente puxa, é muito importante a gente puxar, porque a gente vai, assim, se identificar, descobrir coisas que são as quebras de paradigmas. Tem as maldições, né? Eu faço muito trabalho, muito ritual, muito tratamento com isso, onde a pessoa chega e fala assim: nossa, na minha família as mulheres não casam. Então, na minha família, o povo, os homens são todos vagabundos, só as mulheres trabalham. Na minha família, todos os homens traíram. Ai, na minha família, todas as mulheres que mandam nos homens. Na minha família, todo mundo é homossexual. Todo mundo tem problema com vício e tal. Chega na sua geração, você tem que quebrar, você tem que fazer um corte de ancestralidade, né? Você tem que fazer uma desprogramação. Não é porque isso vem de herança ancestral e hierárquica que você é obrigado a dar continuidade. Nós somos seres únicos e, como seres únicos, nós temos os nossos comandos, né? Aí é assim: aquela que se rebela, que se revolta, que quer fazer de uma forma diferente, aí ela é a ovelha negra da família, né? Por quê? Porque a pessoa não tem entendimento, a pessoa não tem aprofundamento, a pessoa não tem conhecimento. É a mesma coisa, você trabalha com isso? Aquela lá é a macumbeira da família. Ela não sabe, ela acha que você está fazendo coisa pro mal, que você está invocando. Não, você está fazendo a limpeza de memória, você está buscando a sua ancestralidade e fazer as pazes com a sua ancestralidade. A gente tem que ser muito grato porque nós somos a poeira cósmica dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Então eu carrego um pouco de cada um. E no que isso reflete? No que isso pode me prejudicar? No que isso pode me ajudar? O que eu posso mudar? Por exemplo, tudo que eu via de negativo no meu pai e na minha mãe, eu procurei fazer diferente. Eu falei, não, isso eu não farei desse jeito, eu não darei continuidade dessa forma. Se eles erraram aqui, é aqui que eu vou me esforçar, me esmerar para ser fodástica, para ser a melhor nisso. Então isso também trabalha um pouco o quê? Do seu caráter em essência. Não é porque é pai, é mãe, é filho, é Espírito Santo que tá correto. Eu vejo muita gente falar, mas já tá velha, mas já foi uma jovem. Já teve maturidade. Não é porque você tá velho, né, idoso, que você pode fazer tudo, apontar tudo, falar tudo, não é? Ah, deixa, é assim mesmo. Não, não é deixa, é assim mesmo. Se aquilo te machucou, se aquilo te feriu, se aquilo veio a você de uma forma que não te agradou, você tem todo o direito de chegar e falar, olha, eu não gostei. Não faça mais isso porque eu não gostei. Da próxima vez que você fizer, eu também vou revidar, eu acho que você não gostará. Só que as pessoas têm mania de colocar, né, aqueles rótulos. Ah, é porque tá velho. Como disse a Ana Teresa para mim uma vez, os canalhas também envelhecem. Então a gente não tem que aceitar tudo, né? Existe a coisa do respeito. Para mim, respeito é para qualquer pessoa. É para criança, é para jovem, é para o maduro, é para o idoso, é para os animais, é para o planeta, né? São para as pessoas em si. Se é de baixo escalão, alto escalão, se está no mesmo nível ou não, é respeito. Quando você respeita a história de uma pessoa, a vida de uma pessoa, você começa a entender que isso também é uma coisa que você busca, né? Não é porque é mais velho que tá certo, não é porque é meu pai e minha mãe que é o alecrim dourado do campo. Ah, não é porque era meu avô, meu bisavô. Não, a gente tem que parar, né? Agora tá na moda de romantizar, né? Porque existem sim as condições tóxicas. Às vezes seu pai e sua mãe te impuseram algo inconscientemente e você não consegue acessar no seu registro acástico, inclusive. Então você precisa trabalhar muito isso para ter a vida que você veio viver. Aprenda uma coisa, você é um ser único. Você pode sim constituir família, você tem que honrar muito a sua ancestralidade, mas você não tem que aceitar
Honrar não quer dizer que eu aceito, que eu tô de acordo, que eu assinei embaixo, que eu dei o meu aval. Você acha certo, por exemplo, um pai que espanca uma criança, que estupra uma criança, que joga a criança da janela? Você acha isso certo? É pai, é mãe, mas você assina lá embaixo? Você tá achando isso certo? Um pai, uma mãe que explora uma pessoa que trabalhou a vida inteira para ter o dinheiro dela e manteve num relacionamento, num cárcere financeiro privado, você acha isso certo? Você gostaria que fosse com você? Então nós somos seres únicos. Nós devemos sim respeitar, honrar, mas a gente não pode estar de acordo. A partir do momento que aquilo interfere na sua vida, na sua saúde emocional, física, espiritual, mental, é porque alguma coisa está errada. A gente tem que ter leveza, né? Perdoar não é perdoar só a pessoa do outro lado, é o que eu digo. Ai, perdoou? Meu, eu não desejo mal a ninguém, de verdade. Até aquelas pessoas que me desejaram mal, eu não desejo mal a ninguém, não. A vida é recíproca, a vida devolve, né? Mas eu não sou obrigada a querer que elas se sentem novamente à minha mesa, né? Eu não querer contato, eu não querer ter uma amizade, eu não querer ter um relacionamento, não quer dizer que eu te deseje mal, que eu virei a cara, que eu tenho um gênio do cão. Não, quer dizer que eu cheguei numa maturidade para entender que você não é importante para mim, né? Que você não faz falta nenhuma em nenhum sentido. Que talvez tudo que você fez uma vida inteira magoou, já passou, já limpou, já teve entendimento, já crescemos, mas eu não quero novamente. Por quê? Porque aquela pessoa não tem um significado. Aquela pessoa não tem uma representatividade forte para mim. Se eu amasse de verdade, né? Assim, nossa, eu amo, tal, quero ter contato. Não. Às vezes você até ama, mas você sabe que aquilo pode te fazer mal novamente. Você sabe que aquilo pode não ser legal novamente. Então, perdoar não é perdoar a pessoa em si, é você. A pessoa que guarda rancor, mágoa, desavenças, né? É como se ela tomasse um cálice de veneno por dia. Então você tem que ter essa grandiosidade. Não adianta você chegar e falar, eu não. Tem coisa, gente, que eu falo assim, pra mim não fede nem cheira. Eu desejo que siga o seu caminho, que seja feliz, mas contato eu não quero. Por quê? Porque já pisou uma vez na bola, né? A gente já perdoou uma vez, duas, três, quatro. Pra mim, Fabrícia, não funciona. Eu sou uma pessoa radical. Mas eu não tenho problema com aquilo, muito pelo contrário, né? Quando eu sei de alguma coisa, eu rezo. Quando um dos filhos vai operar, eu peço para papai Omulu estar lá, para os mestres ascensionados, para os socorristas, né? Mas essa pessoa nem sonha, nem sabe, né? A pessoa acha que a gente tem ódio no coração. Não, a gente tem amor no coração. Mas não quer dizer que eu precise vibrar novamente com aquela pessoa. Se um dia você quiser, se o destino, né? Se você falar, não, realmente eu sinto falta, vamos passar uma borracha em tudo. Se a pessoa te procurar, literalmente, e falar, poxa, você é importante para mim, né? Aí você vê o que você faz. O que não pode é você fugir da sua vontade. Eu estou aqui por imposição. Eu estou aqui porque me obrigaram. Né, eu vou ter que... Sabe quando o pai e a mãe falam, pede desculpa para sua irmã, você fala, não vou pedir. Se não pedir desculpa, não vai ter sorvete depois da janta? Aí todo mundo, desculpa. Não ouvi. Desculpa. Não ouvi. Desculpa. E vira a cara. Não dá. Isso é feito quando a gente é criança, né? Então tem muitas coisas que às vezes a sua vida aqui, você não está vivendo a vida que você quer, que você honrou antes de chegar aqui, porque você está muito ligado a paradigmas, a dogmas, a crenças, a religiões, a imposições, aquilo que chegaram para você e falaram, é assim. E você cresceu, viu que não era assim, uma vida inteira você acabou fazendo do jeito que os outros queriam e não você. Eu tenho uma amiga, ela é uma amiga de infância, eu atendo, né, há um tempo. Ela era casada, tal. Quando eu joguei tarô pra ela, eu falei, olha, você vai se separar, tal. Ela era casada, na época, muito bem casada, tal. E eu lembro dela chorando, sentada à minha frente, contando o que os pais fizeram com ela quando ela era criança, né? Que se ela usasse um shorts, né, um top, um decote, ela era taxada né, de puta, né? Nossa, parece uma puta com essa roupa.
Menina, que isso? Você dançar assim, né? Você tá se prostituindo. E aquilo, ela contando pra mim, ela falou, Fabrícia, aquilo me marcou tanto, tanto. Ela chorando, ela falou assim, que eu nunca, a minha baixa autoestima era muito grande, né? Você tá ridícula com esse short, você não se enxerga. E eu, né, sempre me achando horrível, horrorosa. Inclusive, ela foi gordinha, tudo. E depois, meu, ela se separou, realmente, né? Ela emagreceu, fez tratamentos, é uma puta profissional, é maravilhosa, é linda, tal. E ela posta as coisas na rede, ela curte a vida, ela vai, né? Outro dia ela escreveu um texto sobre perdão em relação ao pai dela. Então, gente, eu fico feliz porque aquela minha amiga que sentou em 2018 num atendimento presencial, se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. E ela chorou pelas coisas que os pais falaram, ela queria ser modelo, né? E, né, essa coisa de vagabunda, né? Aquelas crenças ridículas que eu não sei de onde vem, né? Mas tudo bem. E aí ela cresceu com aquilo, né? Cresceu com aquilo, só que ela se transformou. Ela não deixou que aquele monstro verde a impedisse. Muito pelo contrário. Ela falou, bom, agora eu sou maior de idade, eu sou casada, né? Eu já tive filho. Inclusive, ela teve filho com 18 anos, né? Olha como que são as coisas. E um menino lindíssimo, hoje ele tem 32 anos. Menino maravilhoso, né? Ela também, linda de viver. Uma leonina muito fofa. Então, ela pegou tudo que era ruim, imposto, tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela foi boicotada, tolhida, e ela se transformou. É como se o patinho feio se transformasse num cisne. Imagina se ela tivesse ainda aquelas memórias daquelas crenças, como ela seria hoje, né? Talvez ela ainda estivesse num relacionamento que não dava mais, que não trazia satisfações para ela. Talvez ela estivesse dentro de casa enclausurada, sem mostrar o seu brilho, a sua felicidade e, né, com aquela coisa. Isso faz com que uma pessoa colapse, que ela tenha problemas psicológicos, né? Porque, eu ouvi a vida inteira que usar shorts, tops, se mostrar, se expor, é coisa de prostituta, é coisa de vagabunda, né? Sendo que, gente, é uma criança ali que tá usando, não tá pelada, né? Porque tem gente que fica sugestionando, né? Fica também mostrando, instigando. Não, não era coisa apelativa, era coisa de criança. Vi ali a turma da Xuxa dançando, também dançava, mandava parar de dançar porque parece uma prostituta, como se aquilo tivesse alguma coisa com prostituição. Então, assim, ela teve um bloqueio, ela ficou um tempo ali e aí ela chorou. Ela falou, Fabrícia, para mim foi assim um terror, porque eu na minha inocência, de menina, de criança, né, achando aquilo assim, pô, tô dançando, tô curtindo, e aí vem um pai e uma mãe e rotula, né? É lógico, gente, que a gente percebe quando é uma coisa que é um pudor, libido, uma coisa que você tem que frear, e quando é uma coisa saudável, né? Não tem problema nenhum você sair de shorts pra rua com uma camiseta, né? Não tem problema nenhum você usar uma bermuda e um top. Eu acho que não tem problema nenhum. O problema é como você se porta dentro da roupa, né? Tem gente que põe aquele short e tá mostrando aquele pedacinho, a polpinha da bunda, né? Essa molecada magrinha assim, e tá de tênis e tá com moletom. Mas às vezes tem um comportamento ali que aquilo, né? É isso que a gente tem que ver. Então, a família, ela consegue, né, impregnar algumas coisinhas, disparar alguns gatilhos onde você, de mais velha, vai lembrar. Você fala, nossa, né, isso aqui, poxa, esses shorts, esse top, pô, coisa de vagabunda, né? Pode ficar na memória. Assim como pode ficar na memória a atitude de algumas pessoas, como por exemplo, eu contei a história, né, do meu tio com meu avô. Então, e eu nunca achei que alguém da minha casa fosse me roubar, nunca achei que eu fosse roubada, né, nem sou encanada com isso, entendeu? Então, a gente tem, não é o que aconteceu, é o que eu faço com aquilo que fizeram para mim. Quando você vê que sua vida financeira não está indo, sua vida amorosa não está indo, dá um pulo no passado, mas não só no seu, né? Tenta ver como foi o casamento dos seus avós, dos seus bisavós, das traições, das amarguras, dos ressentimentos. Naquela época as mulheres estavam mais para servir, sexo era pecado.
era só para procriar, não era por prazer. Os homens, via de regra, tinham as amantes. Por quê? Porque com a minha mulher não posso fazer isso. A minha mulher é para ter filho e cuidar da casa. Então, aquela coisa básica de luz apagada e lençol. Agora, com ela, que é minha amante, que eu não tenho nenhuma formalidade, nenhum compromisso ali, né, formalizado, aí eu posso virá-la de ponta cabeça. Então, tem muitos paradigmas, muitos tópicos, gatilhos disparados que você tem que trabalhar sua ancestralidade, né? Não é porque seu pai veio de uma herança, uma genética, uma geração pobre, que você dará continuidade a isso. Muito pelo contrário. O que você tem que fazer? Você tem que se espelhar e falar, não, pera lá. Se ele foi uma pessoa pobre, não prosperou, não teve dinheiro, eu tenho que honrar e fazer diferente. Quem quebra isso é a minha geração. Essa maldição, quem quebrará sou eu. Como? Virando as chaves, os paradigmas, analisando por que ele era, né? Seu pai era paupérrimo, viveu na penumbra. Aí você vai puxando, né? Você fala, pô, porque era uma pessoa que não gostava tanto de trabalhar, porque era uma pessoa que aceitava que merecia pouco, né? Não via o seu potencial, não se achava digno. Isso acontece em todas as áreas. Ai, quem sou eu na fila do pão, né? Nossa, imagina, quem sou eu? Olha ele, olha ela, né? Nossa, ele é lindíssimo, como é que pode? Gente, tem tanto, você não precisa ir longe, tá? Você vê vários artistas, atores aí de Hollywood, que o cara é lindo, a mulher é feia, ou ao contrário, a mulher é linda e o cara é feio, né? Então, assim, a gente olha e fala assim, não é possível que esse homem é casado com essa mulher, gente, o que ele viu nela? O que será que ele viu nela, né? A pessoa, às vezes, não tá procurando só beleza, tá procurando conteúdo, inteligência, né? Alicerce, força, crescimento junto, a espiritualidade. Então, é muito assim, muito vago. E tem gente que pega e fala, ah, eu não mereço tal pessoa, né? Eu já sou aquela que fala assim, essa pessoa não me merece, né? Eu sou bem assim, sabe por quê? Porque eu sei dos meus valores, eu me valorizo. Será que você do outro lado se valoriza? Se a pessoa não tem o mesmo pé de pegada, de trabalho que eu, né? De consciência, de conhecimento, de cultura, né, de entendimento, de proação, de proatividade que eu, quem sai perdendo é ela, né? Então eu não quero me agregar a pessoas que não têm a mesma pegada que eu. Eu jamais poderia me casar, por exemplo, com um homem vagabundo, porque eu adoro trabalhar. Eu trabalho pra caramba, né? Nisso eu puxei meu pai. Eu tive uma herança ancestral muito forte do meu pai. Meu pai era uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente. Era direto a pegada, né? E eu gosto de trabalhar, minha irmã também, então eu jamais poderia casar com um homem vagabundo, por exemplo, né? Porque eu não tive esse exemplo na minha casa. E eu não preciso quebrar isso como paradigma, porque é uma coisa positiva, né? Eu aprendi o quê? Que o homem tem que trabalhar. Meu pai era extremamente trabalhador. Quando eu vejo um homem que não faz nada, eu me choco até hoje. Você vê, né? Eu me choco. Eu viro e falo assim, mas viu? É você que trabalha, o cara não faz nada? Não, não faz nada. Nossa senhora, Deus sabe o que faz, porque se eu pegar um desse, não dura meia hora comigo, entendeu? Então a gente tem que pegar o positivo e manter. Eu sempre vi meu pai como provedor, como sustentador, né? E como o trabalhador. Então isso é o quê? Isso é uma memória de ancestralidade positiva para mim. Eu não sei se o avô dele, se o pai dele era trabalhador assim, se o avô dele era trabalhador assim, porque eu não os conheci. Mas o meu pai foi uma pessoa que se fez sozinha. Meu pai se fez sozinho. Porque quando ele veio para Campinas, eu não tinha ninguém. Lá em Curitiba, ele virou até garoto de rua. Ele comia sardinha com marinheiro, tudo. Tanto é que meu pai odiava a sardinha, não podia ver a sardinha. A primeira vez que ele viu manteiga, ele passou mal. Aquelas bolinhas na água em restaurante, né? Porque ele nunca tinha comido. De tanto que ele gostou, ele comeu aquilo puro. Né? Ele contava as histórias, a gente chorava de rir, né? Porque foi criado na rua, coitado, foi abandonado, né? Então, meu pai se fez sozinho. Então, isso eu carrego muito da herança do meu pai. De se fazer sozinha, de realmente falar, não, eu vou. Meu pai era, ele apontava assim, falava, é isso, já é, já deu, é assim que será, você vai ver. É assim, você pode ter certeza que é assim. Passava 2, 3 tempos ali, ó, pá, pai, você é bruxo? Não, ele simplesmente ordenava e aquilo acontecia. Então, essa memória eu mantive.
né? As coisas ruins eu trabalhei, desmistifiquei, joguei, não é para mim. Então, a partir do momento que vocês começam a fazer toda esse estudo, esse conhecimento, né? Começar a fazer as separações. A gente tem que honrar assim, pai e mãe, ancestralidade, a gente tem que ser muito grata, porque é graças a uma essência masculina e uma feminina que você tá aqui, né? Quando alguém fala assim, homem não presta, você tá desonrando o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, porque você tá aqui porque teve a participação de um homem para você estar aqui. É a mesma coisa o homem falar, mulher, tudo vagabunda, essa daí, nossa, é vagabunda, todo mundo já pegou, já rodou mais que maçaneta. Mas é graças a uma mulher que você tá aqui, é graças à sua mãe, à sua avó, você tem irmãs. Será que você gostaria que um cara falasse isso da sua irmã? Então, a gente tem que honrar sim, mas a gente não tem que ter o mesmo protótipo dos erros. Ah, então todo mundo é vagabundo, então eu vou ser o canalha. Mulherada é tudo vagabundo, eu vou ser o grande comedor, eu vou ser o canalha. É isso que você tem que fazer? Não, né? Você tem que o quê? Que quebrar isso. Você tem que honrar a sua ancestralidade dentro de pai e mãe e começar a enxergar o porquê. Por que sua mãe despirocou, abandonou a família, fugiu com grande amor? O que aconteceu? Né? Foi ruim para você? Foi. Conheço um monte de gente. Puta, a nega despirocou, largou os filhos, foi embora para Espanha com um cara que ela mal conhecia. Inclusive, sábado a gente tava falando sobre isso, eu e uma amiga, né? Que aconteceu isso perto dela. Por que será, né, que aconteceu isso? Será que dentro daquele casamento que ela tava, não tava faltando alguma coisa? Será que ela não tava querendo viver uma grande paixão onde ela foi tolhida, onde ela foi obrigada a se casar com o cara jovem, ou casou porque engravidou, ou casou porque foi acordo de família, ou casou porque se não fosse o cara não teria nem para onde ir. E aí com 50 anos ela conheceu um cara por amor e resolve se rebelar, seguir a vida e largar os filhos para trás, largar um casamento de 30 anos para trás. O que será que aconteceu com essa pessoa para ela agir assim? Então, gente, ninguém é santo. Ninguém é o alecrim dourado do campo. Tudo tem um porquê, tem uma história. E aí as pessoas falam assim, é uma vagabunda, né? É um sem vergonha. Não é bem assim. Então, toda vez que você falar de alguém assim, lembre-se que você também está colocando um pouco da sua essência, da sua individualidade. Por quê? Porque você veio de uma figura feminina e de uma figura masculina. Então você tem que honrar. Se você está viva aqui, é porque você tem um pouco do sol, que é o masculino, e um pouco da lua, que é o feminino. Aí os porquês, as entranhas, né, os porquês da vida, aí você tem que ter maturidade, conhecimento para analisar e virar a chave. Né? Então, não é o caso, né, mas sua mãe aí casou cedo, tal, casou porque engravidou, já não queria casar, o cara já queria pinicar, mas meu avô foi lá, né, com o trabuco, falou, ou casa, ou te capo, aquelas coisas bem antigas, né? E aí você casa. E aí chega dali, depois de 30 anos, cara, você conhece uma mulher, um homem fabuloso, fantástico, com outra mentalidade, que se apaixona por você, que te encanta, que gosta de você, pelo que você é. Você não engravidou, você não teve que capar nada nem ninguém, né? E aí você fala, meu Deus, eu quero me permitir, eu quero viver isso. E aí você se joga de cabeça. E aí seu filho com 14, 12 anos, seu marido de 30 anos, olha pra você e fala assim, meu Deus, essa mulher ficou louca. O que aconteceu com ela? Não é não? Então. Mas você tá no íntimo? Você sabe o que aconteceu? O que ela passou? Você sabe o que sua mãe passa na sua gravidez? Reflete? Se sua mãe, por exemplo, teve um problema muito sério de morada. Nossa, eu tô grávida, meu pai me pôs pra fora, eu não tenho onde morar, né? Eu fui morar num quartinho, não tenho dinheiro pra pagar o quartinho, a mulher do quartinho me excomungou. Com certeza você é um ser humano que tem medo de morada. Você fala, meu Deus do céu, meu dinheiro para aluguel, meu Deus do céu, eu nunca vou comprar uma casa, meu Deus do céu, será que eu não vou ser expulsa daqui? Meu Deus do céu, tá faltando 100 reais para aluguel, olha, só 100 reais, eu posso ser despejada por causa de 100 reais. Vocês sabiam disso? Então, antes da gente, né, julgar, vá na raiz do problema, tenta resolver com você. Não é porque meu pai e minha mãe fizeram isso, passaram por isso, que eu sou obrigada a fazer e passar. Eu tenho o poder de virar a chave.
né? E virar a chave é o quê? São esses cortes de ancestralidade, esses cortes energéticos, um outro olhar, o perdão, né? O perdão é se perdoar em relação àquilo, é não fazer igual, é manter a memória positiva, como eu dei o exemplo do meu pai que era muito trabalhador, né? Eu mantive essa memória dele, porque para mim é uma memória muito positiva. E as negativas, eu trabalhei 3 vezes mais para não ser igual, né? Falar aqui que era o déficit dele, então é aqui que eu vou trabalhar e crescer. É aqui que eu vou mostrar mesmo a minha capacidade de ser bem diferente. Quando você tem maturidade para tudo isso, é um despertar. Aí sua vida começa a virar. As chaves começam, né? Clec, 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 encaixa. Sabe quando você monta os trilhos, vai montando, 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 pode soltar o trem que agora a reta tá pronta? É isso que acontece. Então, cuidado com as suas crenças, com as suas memórias, com os seus paradigmas, né? Com aquilo que você pragueja, né? Ai, mulher é tudo vagabunda, homem é tudo tranqueira. Não, você não pode falar isso. Nós somos únicos, né? Eu não posso falar, homem é tudo tranqueira. Você pode falar, aquele cara comigo não foi legal, mas eu vou trabalhar para não atrair mais, porque a gente é frequência. Né? Se você fala que aquele cara é tranqueira, é porque você estava na frequência do tranqueira, olha, Alecrim Dourado do Campo. E aí você atraiu a tranqueira, né? A mesma coisa serve para vagabunda. Aquela lá é uma vagabunda, já deu para todo mundo, já comi, já não sei o quê. Que frequência você tava que você atraiu a vagabunda que deu para todo mundo? Não? Mas a mãe de seus filhos, não. Ela é o alecrim dourado do campo, né? Ela não tem um passado. Ela não tem uma história, né? Então, gente, é um vídeo de alerta, porque se você quer arrumar sua vida hoje aqui, afetiva, financeira, né? Todas as engrenagens, viver a vida que eu vim para viver, você tem que dar esse salto quântico para trás. Buscar tudo isso, né? Analisar tudo isso, ver situações. Eu dei vários exemplos meus, de amigos, né? De clientes, alguns do outro lado aí que vai servir para você. Então veja, se você não está vivendo a vida que você veio para viver, é porque no mínimo você não está nessa frequência, você não se conectou para ter a vida que você quer viver. Então já começa essa reprogramação aí, depois você me fala o que você achou. Gente, quem quiser informação dos rituais, é só me chamar, ok? Gratidão por estar aqui comigo, beijoca povo e até o próximo vídeo.